Vencer o que nos incomoda é uma coisa complicada. Hoje eu vou tratar desse tema. Tem muita coisa que incomoda a gente não consegue resolver. Tem coisas que a gente pensa que é fácil solução, até ela chegar. Por exemplo, se o nosso sapato ganhar de presente uma pedrinha dentro dele, é só começar a andar que a gente sabe o transtorno que ela causa. Começa a nos incomodar. Tem muitas coisas que nos tiram do sério. Às vezes a gente está todo feliz, alegre, satisfeito, achando que tudo vai ser a mil maravilhas. Quando menos espera, uma notícia, uma palavra torta, alguma coisa faz com que a gente saia do nosso eixo. Imagina o texto que nós vamos ler hoje. Vai tratar de um assunto complicadíssimo, que a própria igreja e a própria sociedade hoje foge dele. Porque, na verdade, a coisa mais complicada que tem é você entender. Quando as pessoas falam alguma coisa que as pessoas sabem, a sociedade diz que é normal, vocês vão notar que a televisão está passando como uma coisa corriqueira. Só que os antigos não pensam assim. A sociedade atual está sendo alterada para uma visão que foge de alguns padrões. É como se a gente tivesse que se renovar e achar que tudo está certo. É difícil para a gente aceitar algumas coisas e isso nos incomoda. Vamos ver como é que Jesus resolvia a situação dele. João, no capítulo 8, diz assim, do versículo 1 ao 11. E cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, cedo, voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. As palavras do Senhor, às vezes, são complicadas e nos incomodam. Esse tema chamado adultério é complicado, porque, na verdade, o texto aqui é realmente a relação conjugal. Mas adultério também na Bíblia está ligado à idolatria. Adultério também na Bíblia está ligado à ação contra a vontade de Deus. Por exemplo, nos mandamentos, o 10º, que diz não cobiçareis. Jesus fala da cobiça e diz que aquele que olhar para alguém com intenção já cometeu adultério. A sociedade, com o passar do tempo, começou a permitir, dizendo que isso é uma coisa natural e que isso não afronta nada. Só que está quebrando a sociedade familiar, está quebrando o relacionamento familiar, está quebrando as atitudes das pessoas. Jesus estava falando do amor de Deus um dia antes, e os fariseus queriam prendê-lo, e mandou as pessoas para prendê-lo. Só que Jesus disse, eu sou a água da vida. Quem beber da minha água jamais terá sede. E quando esses soldados voltaram, os sacerdotes e os escribas perguntaram, vocês não o prenderam? Vocês não cumpriram o que eu mandei? E eles responderam, nunca homem algum falou como este. E eles disseram, mas espera lá, vocês também foram enganados? Vocês não sabem que da Galileia não vem nada que presta? Vocês não sabem que Jesus tinha que ter vindo da tribo de Judá
da linhagem de Davi e nascido na cidade de Belém? Vocês parecem que não entendem? Deu uma discussão, porque Jesus era para ser preso e ninguém conseguia. E daí foram todos para casa. Foi o primeiro versículo que eu li para vocês. Só que Jesus, que estava vendo toda essa cena, foi para o Monte das Oliveiras. O mesmo monte que, algum tempo depois, mais ou menos um ano depois, nem isso, ele estava lá chorando, lágrimas de sangue. E aqui, o que Jesus fez? Passou a noite lá. Na manhã do dia seguinte, o que ele fez? Voltou para o templo. E o povo foi tudo atrás dele. Ele estava ensinando. Ele estava fazendo a coisa que ele se sentia bem, que era ensinar. E todos estavam vendo. Jesus fazendo a parte dele, quando um alvoroço acontece. Um bando de escriba, agora já com uma segunda intenção, vem trazendo uma mulher pega no flagrante adultério. Pegamos essa mulher em adultério. Aqui eu saiba, a mulher não adultera sozinha. Ela precisava de mais alguém. Cadê o homem? Mas eles queriam condená-lo. E trouxeram somente a mulher. A lei de Moisés, que foi citada aqui, que consta em Levíticos, no capítulo 20, fala inclusive de relação com animais, fala inclusive de relação homem com homem, fala inclusive de relação mulher com mulher. E eles trouxeram essa pessoa. Está ali. Uma mulher passando vergonha, sendo humilhada, passando uma situação vergonhosa na frente de pessoas. E Jesus para o que está fazendo. E não se esqueçam, Jesus estava lecionando, falando, ensinando. Jesus parou o que estava fazendo, se agachou, colocou a mão no chão. E eles começaram. Eis aqui a acusação. Nós a pegamos em flagrante. Ela não tem desculpa. A lei de Moisés mandar pedra nela. Ela não vale nada. Não se esqueçam que nessa época, mulher era propriedade. Propriedade de homem. Por isso que tem a palavra cobiça. Não cobiceis, porque era uma propriedade. Jesus continuou escrevendo, a acusação permaneceu. Sabe o que os acusadores queriam? Que Jesus falasse, cumpra a lei. Se ele cumprisse, se Jesus falasse essa frase, sabe o que estaria acontecendo? Eles diziam, opa, mas nós estamos sob o jugo romano e eu não posso matar ninguém. Eu não tenho direito. Você está errado. Você ensina coisa errada. Você não fala a verdade. Você é um mentiroso. Você é um hipócrita. Fala uma coisa e vive outra. E se falasse, não faça nada. Você não cumpre a lei que você prega. Quem é você? Você é um mentiroso. Você é um falso. Você é um hipócrita. E Jesus continuou escrevendo. Porque Jesus, antes de tudo, sabe o coração de cada um que entrou aqui. O coração de cada um que está ouvindo agora. Jesus sabe. O que eu falei é o que está escrito. Não foi o que eu quis inventar. Só que a Bíblia diz que ai daquele que aumentar um tio, acrescentando ou tirando, porque é melhor que essa pessoa nem existisse. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a palavra de Deus. Eu estou tratando daquilo que o Senhor falou. Sabe o que ele falou? Nada. Imagina como você fica nervoso quando você pede para alguém responder alguma coisa e essa pessoa não responde. E você está querendo que ela responda porque você está cutucando. Você está querendo tirar. Você está querendo tirar ela do sério. Você está querendo tirar ela do seu lugar. É gostoso fazer isso. É uma delícia fazer isso. Tem pessoas que se especializam nos dias de hoje. Tiram a tua paz, tiram o teu sossego. Só lembro, Jesus estava ensinando. Jesus tinha passado a noite inteira, possivelmente orando, buscando a presença de Deus, do Pai dele. De manhã estava lá. E as pessoas viraram, não falaram, bateu o sininho do sinal, recreio. Jesus, a gente tem um assunto pormenor para tratar contigo. Não fizeram isso não. Não respeitaram ele. Entraram ele, chamaram de mestre depois, mas não respeitaram o senhorio dele. Entraram no meio da reunião que ele estava, afrontaram, falaram o que quiseram, colocaram a mulher no meio da reunião, para que todos olhassem e vissem. Fizeram a mulher se tornar um espetáculo.